Outra coisa também, você nem tem que marcar encontro com ela, essas coisinhas. Deixa ela. Ela pode tentar fazer isso. Não, sabe quem entrou pra lá? Sabe quem ela Você fazendo com ela? Sabe quem entrou para advogado? Nunca mais. O governo foi bem precisou outra vez falar um pouco. Cortaram. Advogado. Alô? Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Boa noite, professor. Eu estou no ônibus ainda, mas estou acompanhando a aula. Ô, legal, é isso aí, irmão. Bom, galerinha, nós vamos iniciar então, né? Hoje eu vou mostrar para vocês aí alguns testes de carregamento, tá? Nós vamos começar a iniciar aí uma análise do setor de carregamento do aparelho, como que ele funciona, quais são os testes, tá? Que a gente efetua, para vocês começarem a se familiarizar. Desliga o áudio do pessoal. Ninguém está ouvindo direito, não. Espera só um pouquinho. Bom. Pronto. Bom, coloquei todo mundo no mudo. Se precisar, pode abrir o áudio, me chama, não tem problema. Aquele mesmo esquema que a gente estava conversando. Bom, galerinha, algumas informações aí eu acho importante passar para vocês, tá? Não é oficial ainda, tá? Mas a gente já sabe que a partir de segunda-feira a gente vai poder funcionar, as aulas vão poder voltar de acordo com aquelas divisões que a gente tinha feito. Lembra as divisões que a gente tinha feito da turma? Dividiu a turma em duas partes, uma parte da turma na terça-feira e a outra parte da turma na quinta-feira. Então, já se organizem, tá? Porque na segunda-feira, a hora que eu oficializar, eu já vou mandar no grupo para vocês, confirmando já para vocês poderem, mas eu já estou avisando previamente para vocês se organizarem, tá, galerinha? Então, graças a Deus aí, a gente vai conseguir tocar o curso. Uma turma estava na terça-feira à noite, é isso? Confirma para mim aí. Isso. Correto. Então, a turma da terça-feira já vai mais ou menos se organizando, porque na segunda hora que eu avisar, para não ficar em cima da hora, tá? A turma que ficou na quinta-feira também já se organiza para a gente... Parece que eu já vou ter aula... Para a gente poder retornar. Belezinha? Então, vamos caminhando aí para finalizar essa parte online, porém, eu vou pedir para que vocês participem da aula hoje, porque é uma aula muito importante, tá, galerinha? Não deixa eu... Oh, caramba. Vou colocar o celular ali. Acabei reiniciando ele. Mas vamos lá. Enquanto vai reiniciando o celular, vocês lembram daquelas informações que eu falei que são muito importantes, que a gente viu na aula passada, sobre as tensões de funcionamento de uma placa, de uma bateria, inclusive de um carregador,
que é a quantidade que uma placa suporta? Lembra disso, galerinha? A gente falou de alguns valores. Vocês lembram? Por exemplo, eu falei que a placa de um celular, ela foi projetada para suportar uma quantidade de volts, de tensão. Qual é essa quantidade? Hã? Alguém vai... Paulo vai falar ou não? É 5? Isso, Paulão, 5 volts. Lembram disso? Que é, por exemplo, uma tensão que vem por um carregador de celular, tá? 5 volts, tá? Ah, Felipe, a placa suporta mais? Suporta um pouquinho mais, mas ela foi projetada, né, para funcionar normalmente com 5 volts. E a gente falou, pessoal, que ela também tem, assim, uma tensão mínima que ela precisa para ela funcionar, porque menos que aquilo também não é suficiente para fazer ela funcionar, que é em torno de 3,7 volts, tá? Menos que isso também não é possível. Belezinha? Então, o sistema de carregamento da placa, né? Eu falei para vocês da bateria que seguia essa mesma linha de valores, né? De tensão. E eu falei para vocês que o sistema de carregamento ele vai funcionar também, tá? Nessa mesma medição. Então, a gente precisa saber porque nós vamos utilizar isso aí direto no nosso dia a dia. Belezinha? Então, vamos lá. Já consegui ligar o celular aqui. Deixa eu virar a câmera. Pronto, virei a câmera. Agora eu vou fechar essa minha e aí a gente vai lá para a bancada lá. Bom, estou aqui na bancada. Vocês estão me ouvindo e estão vendo aí direitinho, galera? Sim. Ok. Perfeito. Sim. Então vamos com calma. Sim, Desculpa um pouco a bagunça aí, galera. Esses dias eu tive que pegar um pouco firme aqui também na bancada. Tinha uns trampinhos para fazer. Tô com uns iPhone aberto aí. Bom, a placa do celular, como que funciona o sistema de carregamento aí de uma placa de um celular? Né? A gente... deixa eu pegar uma aqui, ó, tá mais fácil. Vou pegar um celular simples primeiro. Então, tem aqui a placa de um J7. Vamos lá. Pessoal, não esquece de deixar no mudo. Coloquei no mudo aí para poder facilitar o áudio, tá? Eu vou desparafusar aqui vou tirar o parafuso dessa placa, tá? Como que funciona, então, o sistema de carregamento aí de um celular, tá? Então, vamos lá. Eu tenho a placa aqui. Então, quando eu ponho o cabo para carregar, ó, pus o cabo para carregar. O que vai acontecer? Os 5 volts que está chegando aqui do cabo do carregador, ele vai para o conector de carga. Se o conector de carga estiver funcionando normal, ou seja, se ele estiver fazendo a função dele, aqui, ó, eu tenho aqui um pino positivo e um pino negativo. Ele vai mandar 5 volts para a placa através desses 2 caminhos aí. Ele vai mandar 5 volts para a placa. Os 5 volts da placa, ele vai correr
ele vai correr pela placa, tá? Vai chegar no distribuidor de energia e ele vai mandar aqui para o conector da bateria, para poder carregar a bateria, tá? Os contatos da bateria aí. Quando ele faz esse caminho, ele perde um pouco de tensão, ele perde um pouco de força. Isso é normal, tá? E para que ele possa carregar a bateria, precisa chegar aqui pelo menos 4 volts. Mas normalmente vai chegar sempre algo perto de 4,5, tá? Porque ele perde um pouquinho nesse caminho. Se ele chegar aqui e ele carregar a bateria, quer dizer, então, que o sistema de carregamento da placa está funcionando. O sistema de carregamento da placa, ele é composto de 3 componentes, 4 componentes, na verdade, né? Mas ele é composto do conector de carga. Ele tem um circuito aqui dentro, que é um quadradinho preto desse aqui, ó, né? Ele tem um circuito aqui dentro, como se fosse esse daqui, ó. Aqui, ó. Esse componente aqui, ó. E mais capacitores e outros bobinas, né? Outros componentes que são responsáveis por pegar os 5 volts e mandar para o conector da bateria, tá? E o conector da bateria também é uma peça importante, e a bateria, tá? Então, para que possa carregar o celular, a gente depende principalmente do conector funcionar, dos componentes funcionarem e chegar aos 5 volts até aqui no conector da bateria, tá? Nós vamos aprender no curso iniciante de manutenção como medir o conector. Se está chegando 5 volts, nós vamos aprender a trocar o conector, tá? Vamos verificar se ele chega aqui também, tá? Então, se for algum desses problemas, tá? Você já consegue, por exemplo, trocar uma bateria, que você vai saber identificar e testar uma bateria ao longo do curso, e trocar o conector também. O que nós não vamos ver, por enquanto, até vocês chegarem num nível, né, de habilidade, já de dominar essas técnicas, são o reparo da placa. Por exemplo, Felipe, se a placa tiver com problema e não estiver carregando, eu consigo arrumar ela? Se os componentes da placa tiver com problema? Ainda não, porque não que você não tem capacidade, mas você ainda não chegou naquele nível de conhecimento para poder efetuar um reparo de placa. Tá? Mas, se houver esse problema, você vai saber identificar. Por que que você vai saber identificar? Porque nós vamos aprender a testar todo esse circuito aqui, tá? Que é o circuito de carregamento. Então, se o conector estiver funcionando, a gente tem um teste com multímetro que a gente faz com ele. Se a placa estiver fazendo a função dela, a gente não tem como testar a placa aqui, mas você tem como testar a saída dos 5 volts. Porque se ele estiver chegando até aqui, significa que a placa está fazendo a parte dela. Os componentes estão funcionando, tá? E se não estiver chegando aqui, você pode testar aqui atrás, inclusive, para verificar se o conector da bateria está funcionando também. Tá? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, ele tem os pinos da placa que é soldado no conector. Então, se o conector não estiver funcionando, a gente tem como testar ele também, tá? Então, com esses testes que a gente vai aprender a fazer, você não vai errar na hora de pegar um celular que não carrega, identificar o problema e efetuar aí o conserto. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos continuar, então? Por mim, pode. Então, vamos que vamos. É importante. Eu estou perguntando porque é importante essas informações, tá? Então, beleza. Então, vamos aprender a mapear isso daqui e fazer a troca do conector de carga se for necessário, tá? Então, vamos lá. Aqui tem 5 volts. Então, como que eu posso testar o conector de carga? O conector de carga, mostrei para vocês. Ele tem aqui
os seus pinos, tá? Eu acho que eu cheguei a mostrar um conector avulso para vocês verem, ou não? Cheguei a mostrar? Na aula passada. Mostrei, né? Então, conector, só lembrando aí para quem às vezes não recorda, ó. Aqui eu tenho um conector de carga. O conector de carga, ele tem... Olha lá, ó. Embaixo dele ele tem os pinos, né? Então, vocês podem ver que esses da lateral, eles são mais largos. Por quê? Porque eles são responsáveis pelo carregamento do celular. A linha positiva e a linha negativa. Fecha o áudio aí, pessoal, quem tiver aberto, fazendo favor. Então, com o multímetro, eu vou voltar daqui a pouco, eu só vou mostrar aqui para vocês verem exatamente aonde é. Mas com o multímetro, eu vou vir com a ponteira positiva aqui, ou do outro lado, né? Porque se ele marcar invertido, eu troco. E eu venho com a ponteira negativa, né? Peraí. Desse lado, aqui. Certo? Desse lado aqui. E aí, eu consigo saber se esse conector está funcionando ou não, tá? Eu consigo saber se esse conector está fazendo a função dele ou não. Então, vamos lá, tá? O multímetro, lembram da última aula que eu mostrei para vocês o multímetro? Sim. Então, nós vamos usar aquela mesma... Deixa eu mudar de lugar ali por causa dos parafusos. Nós vamos utilizar aquela mesma medição. Então, eu tenho aqui multímetro. Tem aqui o multímetro. Eu vou, então, colocar o positivo no positivo e o negativo no negativo. Olha lá, ó. Tá chegando 4,9, 5,7, ele dá uma oscilada. Então, esse conector de carga, ele está funcionando? Sim. 100%. 100%. Sim. Perfeito. Está funcionando. Felipe, como que eu testo o conector de carga? Multímetro, escala de 20 volts, tá? Eu sempre vou medir os pinos laterais da ponta, tá? Sempre vou medir os pinos laterais da ponta, e aí eu chego na minha medição. Se der invertido, lá no multímetro, você troca o lado, mas o valor vai ser o mesmo, tá? O valor vai ser o mesmo. Perfeito? Medir aqui a primeira parte, que é o conector de carga. Importante, tá? Essa medição aí é um tipo de medição que nós vamos fazer durante muito tempo, tá? Para saber, você falou, Felipe, mas tem a questão da placa, né? Se a placa também pode ter algum problema no componente da placa que não pode deixar ele carregar, né? Exatamente. Então, se os componentes da placa estiverem funcionando, vai ter que chegar aqui no conector da bateria 5 volts também, ou melhor, menos do que 5 volts, mas tem que chegar pelo menos 4, tá? Então, vamos lá. Vamos pôr aqui, pus o cabo do carregador. Pela bateria, eu sei como fazer essa medição. Então, aqui na bateria, eu tenho o polo positivo e negativo, já mostrei para vocês. Espera aí. Tá.
Então, o positivo é esse e o negativo é esse. Ó. Tá chegando 5 volts? Não. Não tá chegando 5 volts. Vamos ver aqui o pino da bateria, do conector. Às vezes ele pode também não tá chegando. Olha lá. Não tá chegando também, não. Não tá chegando 5 volts aí, não. É ali mesmo. Esse celular, ele não tá carregando. Por quê? Porque apesar do conector já ter sido trocado, tá funcionando, quer dizer, ele não tá chegando 5 volts na bateria dele. Tá? Em seguida, eu vou medir também a bateria dele, para ver como é que está a carga dessa bateria. Na mesma escala de medição, eu ponho positivo no positivo, negativo no negativo. Ó, essa bateria está com 3,7. Pode ser que ela liga, pode ser que ela não liga, está bem no limite ali, tá? Está bem no limite ali, descarregando, já no finalzinho dela. Esse aparelho, eu estou fazendo orçamento nele. O que acontece? Inclusive, eu não tinha feito essas medições ainda. O que acontece? Ligando, eu sei que ele tá, porque eu testei. Só que, galerinha, ele tá com oxidação aqui no conector. Estão conseguindo ver aí? Sim. Sim. Ele tá com é porque ele dá reflexo, né? Por isso que eu perguntei. Ele tá com oxidação, essa placa aqui, ó. Olha a situação do conector aqui embaixo, ó. Tá bem comido. Então pode ser que essa oxidação tenha interferido em alguma coisa. Eu vou ter que analisar aí. Tá? Eu vou ter que analisar a placa dele aí. Aí depois essa blindagem aqui, ela não vai soltar, ela é soldada. Então, eu vou ter que tirar ela aqui depois. Soldada também, eu vou ter que tirar depois. Mas, provavelmente, vocês estão vendo aqui, ó, galera? Tá vendo aqui uma mancha, ó? Isso aqui é oxidação também. É o processador e a memória aqui, ó. Aqui é o processador e a memória. Tem uma mancha aqui, ó, no processador. Então, pode ser, ó, aqui também tem uma outra mancha, ó. Bem de oxidação mesmo, ó, galera. Tá vendo aqui, ó? Ó. É oxidação. Então, esse aparelho, ele tá com algum problema, que eu vou ter que verificar por que que ele não tá carregando, tá? Bom, deixa eu pegar um outro aqui para a gente continuar fazendo a medição, então. Se for o caso, eu até depois vou olhar o conector de carga dele. Deixa eu pegar, deixa eu ver aqui, ó, o J5. Até agora tudo bem, galera? Podemos continuar? Sim. Tranquilo. Tranquilo. Tudo beleza. Sim, beleza. Então, vamos que vamos. Deixa eu abrir esse daqui para eu poder continuar, então. Esse, ele está funcionando. Eu vou abrir ele porque eu sei que ele está funcionando. Felipe, e se for um celular de bateria interna? Igual
igual... Dá para fazer os mesmos testes igual você fez no J5, no J7? Dá para fazer os mesmos testes. A bateria, eu até mostrei para vocês, mesmo ela sendo interna e o conector dela sendo diferente, né? Vocês podem ver que é um flex, né? Isso é um flex que conecta ali, mas eu acho que eu até cheguei a mostrar para vocês, ela tem os contatos dela, positivos e negativos, tá? Esse é um conector da bateria. Então, desse lado aqui, em cima e embaixo, é um dos polos, o positivo e o negativo. E desse outro lado aqui, ó, desse outro lado aqui, é o outro polo, positivo ou negativo, tá? Então, se eu pegar uma placa de bateria interna, eu também posso testar ela, tá? Então, eu vou pegar essa daqui. Tirar a placa. Vamos medir o conector de carga dela, mas esse aqui eu sei que ele está funcionando porque está pronto para devolver. Está aqui. Se eu medir aqui. Beleza, está chegando 5 volts, ok? Se eu medir o conector da bateria, vamos lá. Olha lá, ó. Vocês estão vendo que está chegando 4,3 volts. 4,3 volts. Está até negativo, né? Então, vou ter que inverter. Olha lá, ó. Certo? A medição que eu estou fazendo aqui, deixa eu trazer para vocês verem. Trazer para vocês verem aqui. Aqui, ó. Essa medição eu vou fazer aqui. Um aqui e o outro aqui, ó. Poderia ser aqui também. Tá? Então, ele tem aí os seus polos positivo e negativo também. Tá, galera? O conector da bateria. E aí, quando eu meço ele, eu então identifico. Então, tá chegando. Se eu medir a bateria, ó, se eu medir a bateria, ó, a bateria está com 3,99, 3,97, 3,9. É suficiente para ligar um celular? Essa bateria? Tem carga suficiente? Sim, tem carga. Tem carga suficiente. Então, se está chegando na placa, né? É lógico, se eu já testei essa placa, eu sei que ela funciona. Quer dizer que esse aparelho, então, ele tem que carregar. Esse aparelho, ele tem que carregar. Galera, amanhã eu tô lotado de trampo, viu?
Ó, não carregou, acho que eu não conectei a bateria direito ali, ó. Vamos lá. Ó. Encaixar a bateria direitinho. Ah, vou ter que parafusar ele. Não, não brinca, não. Ah, ninguém merece. Deixa eu fazer de uma forma mais fácil, para vocês verem aí. Essa bateria, como ela está grudada aqui, ela acaba soltando. Como ela não está grudada aqui exatamente, ela acaba soltando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ao contrário. Primeiro eu vou plugar a tela. Depois eu vou colocar a bateria. E aí eu vou pôr para carregar. Não foi? Ah, agora foi, galera. Ó. Certo, então? Foi como eu falei. Fazendo as medições corretas, eu consigo chegar a uma conclusão. Beleza? Bom, se for necessário eu trocar o conector de carga, né? O que eu vou fazer, Felipe? Se for necessário, então, trocar o conector de carga, deixa eu só ver um negócio aqui nesse conector aqui. Então, a gente vai ter que utilizar a estação de ar quente e efetuar a troca do conector. O que é importante na hora de... Lógico que nós vamos treinar na sala de aula, né? Mas o que é importante na hora de trocar o conector? Primeiro, você tem que observar na hora de comprar o modelo exato, tá? A maioria dos aparelhos, eles têm o conector específico deles, tá? Você não pode sair colocando qualquer conector no celular, porque não dá certo. Você não pode sair colocando conector, porque não dá certo. Então, lá na escola, próxima aula, provavelmente eu já vou pegar o gancho para fazer troca de conector. Eu vou dar uma lista para vocês de conectores compatíveis, de modelo de conectores que são compatíveis, tá? E caso contrário, quando você for comprar, você já confirma o modelo do aparelho para o vendedor, para o fornecedor.
porque daí ele te vende o conector correto do modelo do seu celular, tá? Inclusive, até cheguei a mostrar para vocês, né? A gente, normalmente, tem um monte de caixinha com conector. Ó, eu tenho 2 caixinhas com conector. Aqui também, ó, só conector de carga, que eu vou guardando para a hora que eu precisar trocar, eu já tenho aqui, tá? Se não, você pode ir comprando avulso nos fornecedores também, tá, galera? Não tem problema. Ó, então, olha lá. Não tem problema, você pode ir comprando avulso nos fornecedores. Conector custa, acho que eu cheguei a falar de valores do conector para vocês ou não? Não, professor. Os conectores, eles custam em torno de R$ 1, R$ 2, tá? Aí você tem o tipo C, que é aquele conector mais gordinho. Esse aqui, ó. Conector tipo C. Ele é um pouco mais caro, tá? Esse conector tipo C, às vezes ele vale uns 10 a 20 reais cada um, tá? Aí ele. Professor, repete o preço, por favor. Tá. Se for um conector comum, USB, você vai pagar em torno de R$ 2. Se for um conector comum assim, ó, USB, que eu mostrei para vocês. Esse aqui é o USB, né? E aí o tipo C, que é aquele mais gordinho, aquele assim, ó. Aí vai variar de um modelo para outro, mas ele custa em torno de uns 10, 20 reais. Belezinha? Beleza, professor, obrigado. Bom, galera, a sala de aula vai terminar agora, né? A aula vai terminar agora, então a gente fecha a sala e abre de novo aquele mesmo esquema que eu fiz a semana passada. É só clicar no mesmo link, tá? Quem quiser tomar uma aguinha ou ir no banheiro, dá tempo até todo mundo entrar na sala. Vai rapidinho que a gente vai dar continuidade agora para efetuar a troca do conector de carga. Certo? Certo. Então, é isso. Ele vai fechar a sala agora e a gente vai retornar. Belezinha? Se alguém tiver alguma dúvida, uma pergunta, espera eu abrir a sala que a gente termina de conversar. Então, estou fechando aqui e abrindo de novo. Valeu!